Bom dia, meus amores, como vocês estão? Gente, então vamos para a nossa quinta live, né? E hoje eu vou falar para vocês sobre os 8 alimentos potencialmente alergênicos, tá? Então, se você tá assistindo essa live ao vivo, comenta aqui pra mim se você tem alergia, se você tem alguma alergia alimentar diagnosticada ou alguma sensibilidade. Se você tá assistindo gravada, comenta aqui pra mim também, deixa um comentário. Se você conhece alguém que passa mal com algum alimento, né, seja por uma sensibilidade ou por uma alergia já diagnosticada, clica nesse aviãozinho e manda essa live para essa pessoa. Ou, se você está assistindo gravada, compartilha essa live com alguém, que essa live é muitíssimo importante e ela pode ajudar muito aquelas pessoas que têm já uma alergia diagnosticada, que suspeitam que tem ou que tem uma sensibilidade alimentar, e eu vou te explicar sobre isso agora, tá? Então, nessa live eu vou falar sobre os 8 alimentos potencialmente alergênicos. E quando eu digo potencialmente alergênicos, esses alimentos que eu vou citar aqui, eles são responsáveis por 90% das alergias, tá? E aí, gente, não significa que as pessoas não possam ter alergia a algum outro alimento que não tá aqui, tá? Porém, o que eu vou colocar aqui é o mais comum. Agora, a gente precisa entender que existem alergias que são muito específicas, são muito raras, mas que elas podem acontecer. Como, por exemplo, alergia ao sal. Tem pessoas que têm alergia ao sal, elas não conseguem consumir sal, né? Mas aqui eu vou trazer o que é mais comum, que a gente mais encontra, né? Então, ou seja, esses 8 alimentos que eu vou trazer, eles são responsáveis por 90% das alergias que a gente encontra no consultório, tá? E aí, eu falo tanto da alergia, aquela alergia clássica que a gente identifica no exame, como, por exemplo, aquela alergia ao leite, que é muito comum em crianças, né, em bebês, como as sensibilidades também. Então, esses alimentos, eles podem causar aquela alergia clássica, mas eles também podem causar sensibilidade alimentar. Então, muitas vezes a pessoa vai consumir esses alimentos e eles vão ter mais facilidade de gerar algum tipo de desconforto, como um estufamento, como uma alteração na pele, como uma dor, como uma enxaqueca, uma coceira, né? Porque são alimentos que têm um potencial de causar sensibilidade e alergia alimentar, tá bom? Então, bora lá. Gente, eu vou começar pelo clássico, pelo mais comum, que é a alergia ao leite de vaca, né? O que a gente precisa entender? Que o leite foi feito pro bezerro e a gente toma leite, come queijo, iogurte, porque a gente é teimoso e porque a gente é safado e gosta, né? Mas a vaca fez o leite pro bebê dela, assim como a mulher fez o leite pro bebê dela, né? Então, a alergia ao leite de vaca é uma das alergias mais comuns, né? Principalmente em crianças. Então, hoje em dia, inclusive, a gente vê muita criança com alergia ao leite de vaca, né? Onde a mãe precisa ir, quando ela tá amamentando, ela precisa tirar todos os alimentos que contêm leite para que aquela alergia melhore, né? Então, o leite de vaca, ele é responsável por grande parte das alergias, principalmente em crianças. É raro uma pessoa desenvolver alergia ao leite de vaca depois de adulta, porém, muitas pessoas têm sensibilidade, que é o que eu falei pra vocês. Então, esses alimentos, eles estão relacionados àquela alergia clássica que empola, que fecha a glote, por exemplo, mas eles estão relacionados à sensibilidade. E muita gente tem sensibilidade ao leite. Uma das coisas, dos sintomas clássicos de sensibilidade ao leite é deixa eu até pegar aqui pra vocês verem. O cocô de bolinha, tá? Então, quem faz cocô de bolinha, quem tem o intestino preso, muitos gases, muito estufamento e consome leite ou derivados com frequência, né? Aí todo dia, às vezes mais de uma vez no dia, principalmente aí os mineiros, essas pessoas podem ter sensibilidade ao leite, tá? E aí, uma dúvida muito comum é assim, Gabi, é só o leite de vaca ou é qualquer outro leite, né, de animal? O que a gente precisa entender? O leite, o leite de vaca, ele tem um potencial alergênico maior, porque ele tem caseína, e na caseína tem uma fração proteica que é extremamente alergênica, né? Então, por esse motivo, o leite de vaca, ele é o pior, ele é o que mais causa alergia. Porém, gente, todos os leites de mamíferos, né, como búfala, cabra, que são mais comuns aí no consumo, eles podem também estar relacionados a algum tipo de sensibilidade. Muitas vezes, os sintomas são muito mais leves do que do leite de vaca, mas tem pessoas que de fato não toleram leite de nenhum animal. E aí uma opção é utilizar o leite vegetal, substituir o queijo pelo tofu, por exemplo, e utilizar um iogurte vegetal, por exemplo, à base de coco, tá? Leite vegetal a gente tem vários no mercado, o que a gente tem que entender é que a composição dele não é igual ao leite de vaca, né? Então, o leite de vaca ele vai ter um teor de proteína maior, enquanto que um leite de castanha vai ter um teor de gordura maior do que o leite de vaca e um teor de proteína bem baixo, e o leite de aveia vai ter um teor de carboidrato maior, tá? Então, a gente pode substituir entendendo que não são iguais.
beleza? Ok. Então, primeiro alimento, leite de vaca. Segundo alimento, soja, tá? E aí eu deixo um alerta pra vocês, porque muitas vezes quando um bebê, principalmente, ele tem, e até um adulto também, tá? Mas com o bebê isso é mais comum, ele tem alergia ao leite de vaca, então ele nasce, a mãe percebe lá que ele começou a ter os sintomas de alergia ao leite de vaca. E aí, qual que é a primeira opção? Substituir pela soja, né? E a soja também, ela tem um potencial alergênico muito grande, além do que a nossa soja brasileira, né? A maioria dessa soja produzida aqui, ela é transgênica, né? O que não é legal para a saúde. Então, gente, quando a gente tem ali uma pessoa com alergia ao leite de vaca, seja um bebê, seja um adulto, ou com uma sensibilidade, o leite de soja ou a soja não é uma boa opção de substituição. Então, aí nesse caso, tanto do bebê quanto do adulto, o interessante é substituir por algum desses leites que eu falei pra vocês, né? Como leite de castanha, de amêndoas, e aí eu já vou explicar um pouquinho sobre essa questão das castanhas e amêndoas também. Ou um leite de coco é o que vai causar menos problema, né? Porque as castanhas também estão aí nesse potencial alergênico, um leite de aveia, que é mais tranquilo, tá? E então, tomar cuidado nessa substituição. Além do que, aquele leitinho famoso de soja que a maioria das pessoas compra, ele não é nada saudável. Ele tem um monte de aditivo, ele tem também açúcar, né? A maioria deles tem açúcar, então não é nada saudável, tá? Então é algo que a gente tem que tomar cuidado também. Tanto a soja, o leite de soja, quanto a soja em grãos. E aí você pode me perguntar assim, Gabi, e o tofu? O tofu é uma boa opção, já que você falou que poderia substituir o queijo por ele? Sim, o tofu é uma boa opção, desde que ele seja orgânico, porque o tofu ele é fermentado, tá? Então o processo de fermentação dele inativa muitos compostos que são alergênicos, né? Então a digestibilidade do tofu, por exemplo, ela é muito melhor do que da soja em grãos, né? Do que da proteína isolada, do que da proteína texturizada de soja, que é algo péssimo para a saúde. Então aí, nesse caso da soja, o tofu é a melhor opção, né, para consumo. E o tofu, ele é bem interessante também porque ele tem muito cálcio, né, que é muitas vezes o que vai faltar é quando a gente tira o leite de vaca, né, que é uma dúvida assim, mas a criança tem alergia, o que a gente faz com cálcio? A gente tem alimentos vegetais que são fontes de cálcio, né, e a gente tem muitos leites vegetais enriquecidos com cálcio. E o que a gente tem que lembrar, gente, é que essa quantidade de cálcio, ela tá muito relacionada ao contexto geral da alimentação, ao contexto de absorção, o que vai ajudar a absorver cálcio, por exemplo, e não só ao alimento em si que é rico, né, que é a fonte daquele micronutriente, tá? Então, segundo alimento potencialmente alergênico, soja. Terceiro alimento, amendoim, tá? Também é um alimento muito alergênico, é uma alergia muito comum da gente encontrar no consultório, principalmente depois de adulto, só que às vezes não é uma alergia que causa tantos sintomas como é do leite de vaca, tá? Mas eu tenho vários pacientes adultos que têm alergia ao amendoim. E aí, o que a gente tem que ver? A gente tem que ter uma preocupação extra com o amendoim, porque o amendoim, ele entrou para a lista dos alimentos fitness, né? Ultimamente, as pessoas têm consumido muita pasta de amendoim. Eu sou uma dessas pessoas porque eu amo amendoim, eu amo pasta de amendoim. Eu acho algo extremamente prático, é uma coisa que você consegue armazenar, que ela dura muito tempo, né? Então, é um alimento muito prático, muito tranquilo, assim, de se consumir pensando em rotina. Mas muita gente tem alergia ao amendoim, tá? Então tomem cuidado com isso, principalmente para crianças, né? Com a quantidade. E aí a gente tem que estar muito ligado com quantidade e frequência, tá, gente? Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem alergia ao amendoim, mas ela tolera ali uma pasta de amendoim dia sim, dia não, em uma quantidade pequena. E ela não passa mal, não tem nada. Agora, se você já tem alergia a um alimento e começa a consumir ele em grande quantidade, provavelmente ele vai começar a te trazer algum problema, tá? Então fiquem atentas com isso, com a quantidade, com a frequência. E você pode descobrir esse tipo de alergia fazendo aquele testezinho. Tem um teste que identifica também de sangue vários tipos de alergia, acho que 180 alergias, tá? Que é interessante também, mas eu sempre digo que a clínica é soberana, né? Então, às vezes vai dar negativo no teste, mas você tá consumindo aquele alimento e tá sentindo desconforto, tá se sentindo mal. Então, não é legal que você consuma, mesmo que não tenha dado nenhum tipo de alergia, tá? Então, esse é nosso terceiro alimento, amendoim. Quarto alimento, ovo, tá? Ovo também, ele tem um potencial alergênico, ele principalmente por causa da clara, né, que contém albumina. Então, as alergias, gente, elas estão ligadas normalmente à proteína do alimento, né? Então, o ovo, ele também é um alimento potencialmente alergênico, mas assim como o leite, ele é mais comum de aparecer essa alergia quando é criança, né? Quando é bebê ali até mais ou menos os 2 anos. É raro uma pessoa desenvolver uma alergia a ovo depois de adulto, tá? Mas aí a gente deixa o alerta também que
também nesse mundo fit, o ovo ele está em alta há muito tempo, né? Ele passou do lixo ao luxo, porque hoje em dia ele é super ovacionado, né, o ovo. E aí as pessoas começaram a consumir demais, né? Então, principalmente quem acompanha da nutrição esportiva e tal. E a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade. Então, sim, posso comer o ovo todo dia? Com certeza. Mas não é legal que você consuma ali 8 ovos por dia, 10 ovos por dia, justamente por esse potencial alergênico e também porque, gente, o nosso corpo ele precisa de variedade alimentar, tá? Então, a gente precisa variar a alimentação, variar as fontes de proteína para que o seu intestino esteja saudável, para que a sua microbiota esteja saudável, né? Então, assim, pode comer ovo todo dia? Pode. 2 vezes no dia? Sim. A quantidade vai depender de cada um, tá? Então, cada um vai ter uma quantidade ali de acordo com o peso, com o estilo de vida, com os outros alimentos que consome. Então, assim, de acordo com o contexto da alimentação que a gente vai delimitar e quanto de ovo uma pessoa poderia comer, tá? Mas tenham cuidado com a frequência e com a quantidade diária de ovo também, tá? Então, esse é o nosso 4º alimento. Eu fiz uma colinha aqui, por isso que eu tô olhando. 5º alimento, castanhas, tá? Então, as oleaginosas. Então, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, nozes, todos esses alimentos, eles estão ligados também à alergia. E também é uma alergia bastante comum, que muitas vezes a pessoa descobre depois de adulta, tá? Então, tomem cuidado com a frequência, com a quantidade do consumo de castanhas, principalmente quem mora aí na região Nordeste, que tem mais acesso, né? Que é um pouco mais barato do que é aqui no Sudeste, por exemplo. Então, cuidado com a frequência, cuidado com a quantidade, porque além do potencial alergênico, são alimentos calóricos, embora tenham muitos micronutrientes e sejam saudáveis, assim como todos os outros que eu falei, né? Assim como principalmente o ovo, é um alimento extremamente saudável. Mas tenham cuidado porque também tem o potencial de causar alergia, tá? E aí, falando de castanhas especificamente, também tenham muito cuidado ao comprar castanhas. Sempre comprem de lugares confiáveis, que, né, tem como é que fala? Uma rotatividade boa daquele alimento, que não fique muito tempo armazenado, tá? E sempre castanhas inteiras, porque a castanha quebrada, ela tem uma chance muito grande de estar contaminada por fungos, tá? Justamente pelo processo de quebra dessa castanha, a chance de ter fungos ali, ela é muito maior do que na castanha inteira, tá? Mas em geral, assim como o amendoim é um alimento que costuma tem uma chance ali de estar contaminado. Então tomem cuidado de onde compra, o tempo que você armazena, né? Porque às vezes a pessoa tem estufamento, tem desconforto por conta dos fungos, por conta das micotoxinas e não necessariamente por causa do alimento, tá? Pensando em estufamento, a castanha de caju e as amêndoas são os que mais vão causar estufamento. Então, se você já tem aquele estufamento abdominal, evite, tá? Castanha do Pará e nozes têm uma digestibilidade melhor, então elas são mais interessantes. Para quem tem problemas na tireoide, hipotireoidismo principalmente, castanha do Pará é essencial, excelente, porque ela tem uma quantidade de selênio muito grande. Porém, essa quantidade de selênio também varia de acordo com a produção, em qual região essa castanha foi produzida, tá? Então pode ser que você precise comer uma, pode ser que você precise comer 2. E é legal a gente avaliar os exames também para saber como que tá bom? Então esse é o nosso 5º alimento. 6º alimento, esse aqui, gente, o povo não vive sem. Trigo, tá? O trigo que está no seu pãozinho, na farinha de trigo, tá? Naquele pãozinho francês ou naquele pãozinho integral, que também é feito com farinha de trigo só que integral, tá? E o que eu vejo no consultório, gente, é um grande benefício quando a pessoa retira a farinha de trigo. Não necessariamente o glúten, né? Porque a aveia, por exemplo, tem glúten e ela não está aqui nos alimentos potencialmente alergênicos, mas o trigo está. Por causa do glúten, né? E por conta como esse trigo é produzido aqui no Brasil, o que a gente tem de trigo no Brasil é um trigo que tem uma quantidade de glúten muito grande. Depois eu quero fazer uma live somente sobre isso, tá? Mas uma das coisas que a gente mais vê de sensibilidade ao trigo é o estufamento, é o intestino preso, o cocô de bolinha, assim como o leite, dores articulares, enxaqueca, coceira, né, no nariz e no ouvido, são algumas das reações ligadas ao consumo de trigo e ao consumo de glúten também, que na verdade a alergia vem ali mais por causa do glúten, tá? Alergia, sensibilidade. E aí, gente, tomem muito cuidado com a frequência, tá? Esse é um dos alimentos que mais dificulta o processo de emagrecimento, é um dos alimentos que mais gera processo inflamatório, né? A farinha de trigo, e ela está em muitas coisas, então ela tá no pãozinho, ela tá na bolachinha, ela tá no macarrão,
né? Então, se é uma pessoa que consome muita massa, então ela come um pão no café da manhã, daí ela come um macarrão na hora do almoço, come uma bolachinha de água e sal à tarde, ela tá consumindo trigo, né? Em todas as refeições praticamente. E eu atendo pessoas que consomem pão no café da manhã, um bolo à tarde, um pão à noite. Então tenham muito cuidado, realmente é um alimento, né? O trigo aí é um alimento que a gente tem que ter muito cuidado. E o trigo, você pode ter alergia, né? Por exemplo, ao glúten, e você pode ter também a doença celíaca, que é uma doença autoimune, onde a pessoa realmente ela não pode consumir glúten de forma nenhuma. A alergia também ela não pode. A gente tem a sensibilidade não celíaca ao glúten, né? Que é uma sensibilidade que muitas vezes não é detectada em exames, mas a pessoa tem ali sintomas, inclusive eu tenho. Então, se eu comer glúten ali direto, barriga fica parecendo um baiacu, eu começo a ter muita dor articular. E grande parte das pessoas tem, mas com diversos outros tipos de sintomas. Então é importante a gente ficar atento com isso também, tá? Então, deixa eu ver. Ai, perdi as contas já, gente. Depois a gente tem os peixes, tá? Os peixes, em geral, eles podem causar algum tipo de sensibilidade, de alergia também, tá? É menos comum, tá? Não é tão comum a gente ver pessoas com alergia a peixes, né? A peixes mesmo. Mas é algo também que a gente tem que ficar de olho, principalmente quando crianças, quando você vai oferecer. Ou quando você come determinado peixe, sente aí algum desconforto, passa mal, muita gente tem vômito, né? Pode ser que seja porque realmente o preparo não estava legal, porque muitas vezes a gente come, né? Principalmente quem não mora no litoral, come esses peixinhos em praia, e às vezes foi frito e tal, então você pode passar mal por causa disso, mas você pode passar mal também porque você tem alergia ou sensibilidade a peixes, tá? Então tomem cuidado, mas é menos comum. E por último, frutos do mar, e aí sim é muito comum, é uma alergia que você pode descobrir depois de adulto, né? Muitas vezes ela já começa ali na infância, mas você pode descobrir depois de adulto, que é aquela famosa alergia ao camarão, aos frutos do mar em geral, mas o camarão é mais comum, e é aquela alergia que fecha a glote mesmo, que se a pessoa não correr para o hospital, ela pode morrer, né? Então tem que ter muito cuidado. E, gente, infelizmente a alergia, se você não fizer o exame, né, você muitas vezes vai descobrir quando você come o alimento. Então, no caso do camarão, por exemplo, muitas pessoas vão consumir na praia, né? Então tem que ter cuidado com isso, caso você nunca tenha comido, por exemplo, para saber se tem um hospital ali perto, tem um médico ali perto, tem um acesso, porque muitas vezes as praias são bem desertas e aí, né, dependendo do lugar que você tá, você vai ter dificuldade com atendimento, tá? Mas também é uma alergia extremamente comum, né? Bom, então eu falei aí pra vocês dos 8 alimentos potencialmente alergênicos. Vamos retomar? Leite de vaca, soja, amendoim, ovo, oleaginosas, né, que são as castanhas, trigo, peixes e frutos do mar. 8 alimentos potencialmente alergênicos. Bom, para saber se você tem alergia, você pode fazer o teste ou começar a se observar, né? O autoconhecimento em relação à alimentação, ele é extremamente importante para que você consiga identificar aquilo que não te faz muito bem e você já chegue no médico, por exemplo, no alergista para fazer os exames, ou na nutricionista, no caso de você procurar uma nutricionista por um outro motivo, já com aquilo que você acha que te faz mal, com uma suposição, porque vai ser mais fácil ele te tratar, ele te avaliar e descobrir o que realmente não tá te fazendo bem, tá bom? Bom, então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima live. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários pra mim ou no direct. Um beijo!